Olá, tudo bem? Estamos com mais uma edição do programa Falando Sério dentro do portal Folha de Carajás. E hoje o nosso entrevistado, mais uma vez, é Magno Araújo, ele que é o editor-chefe do jornal Folha de Carajás e também aqui do portal Folha de Carajás. Queremos aqui tratar de dois assuntos que foram repercutidos aqui na região sul do Pará. Inclusive, Magno, pode vir para cá, por gentileza? Inclusive, um dos assuntos que mais foi comentado foi a morte do Paulinho Paiacã, não é isso? Para quem não sabe, Paulinho Paiacã foi diagnosticado com o Covid-19 e há 2 semanas ele estava internado no hospital regional aqui na cidade de Redenção. Eu vou conversar com o Magno Araújo, que vai trazer mais informações. Magno, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. E claro, vamos tratar de 2 temas importantes e que foram repercussões durante a semana passada e tem um que ainda está em repercussão, né? Que é a mudança das eleições. Ô Cleudson, mais uma vez, satisfação ter você também aqui com a gente dentro desse quadro que é o Falando Sério aqui do portal Folha de Carajás. Mais uma vez, para a gente discutir aí 2 temas que foram aí de grande importância no decorrer da semana passada e um fato também muito importante agora, essa semana, que a gente também vai colocar aqui para discussão dentro desse quadro. Então nós vamos começar a falar então, o Magno Araújo, de Paulinho Paiacã. Paulinho Paiacã, que virou uma pessoa muito conhecida aqui no estado do Pará, exatamente dos anos 90, não é isso? O Cleudson, primeiro lamentar, né, a morte do Paulinho Paiacã. Inclusive eu peço até licença para poder deixar aqui os meus sentimentos à família do Paulinho Paiacã. E dizer que realmente foi um fato lamentável, não só pelo fato de uma morte em si, não só por ter sido pela Covid-19, como também pelo fato de o Paulinho Paiacã ser uma personalidade conhecida não só aqui no estado do Pará, mas no Brasil todo e também no mundo todo. Paulinho Paiacã, que sempre foi aí uma referência quando se trata de comunidades indígenas aqui no Brasil. Então, lamentável essa perda do Paulinho Paiacã. O Brasil perde uma referência nessa área. A comunidade Caiapó indígena, Estado Luto, perde também essa grande referência que foi o Paulinho Paiacã. E olha só, Paulinho Paiacã ficou internado no hospital regional 2 semanas. Ele é da aldeia lá do município de Orilândia, não é isso? Aucre, aldeia Aucre. Aldeia Aucre. E aí, a semana passada ele veio a óbito, inclusive foi um dos nossos temas aqui no Falando Sério, foi sobre essa doença que chegou, que está causando pânico no mundo inteiro, que é o coronavírus, né, o Magno? Exato, Cleudson. Então, como eu já falei para você anteriormente, uma perca aí lamentável, sobretudo em função da causa que foi essa pandemia. Só falando um pouquinho aqui da história do Paulinho Paiacã, para quem não sabe, para o nosso internauta que conhecia o Paulinho Paiacã, mas não sabe como é que foi a história do Paulinho Paiacã, para ele ascender e ficar conhecido aí no mundo todo e também aqui no nosso estado, no estado do Pará. Mais ou menos nos anos 90, eu acho que em 1992, na época que ocorreu aqui no Brasil a Eco 92, ocorreu um fato aí que manchou a imagem do Paulinho Paiacã, e aí foi quando ele ficou conhecido no mundo todo. Na época ele foi acusado de ter estuprado aí uma jovem branca de 18 anos, e aí o caso explodiu aí no Brasil, foi notícia em todos os veículos de comunicação do Brasil e do mundo. E aí o Paulinho Paiacã, por ser um índio, né, por pertencer a uma comunidade indígena, na época não considerado aculturado, ele foi condenado a uma pena de prisão domiciliar. Então ele ficou algum tempo preso dentro de casa e não podia ter contato com ninguém fora. E esse fato marcou e também fez com que o Paulinho ficasse conhecido em todo o mundo. Mas o Paulinho Paiacã também era uma referência porque era uma pessoa que defendia as causas ambientais, ele defendia as comunidades indígenas. Então, assim, ficou conhecido também por esse lado, por ser uma pessoa ligada a essas questões ambientais e aí defendia como ele podia, com o conhecimento que ele tinha, com o entrosamento que ele tinha com autoridades políticas e outras personalidades, usou dessa influência que ele tinha para também defender essas causas. Então foi uma pessoa controversa por esses dois lados, por esse lado que manchou a história dele e também pelo lado
que ele fazia, que era defender essas questões. O Paulinho Paiacã, ele tinha uma influência muito grande no meio político e, sobretudo, no meio da comunidade indígena. Então é uma perda muito grande, uma referência para a comunidade Kayapó, para todos os índios do Brasil e também, por que não dizer, para todo mundo. Paulinho, ele teve o lado negativo, mas ele também teve o seu lado positivo, né? E agora, tratando-se de Covid-19, Magno, as aldeias, né, já vão começar a entrar aí em situação de atenção, de alerta. Já alguns municípios aqui da região já está lançando o lockdown nessas regiões, né, nas aldeias, devido ao número crescente de índios que estão com o vírus, né, detectados aí, o vírus do coronavírus. É isso? Isso, Cleudson. E você vê aí, em se tratando dessa doença, ela não escolhe cor, credo, condição social, nada. Tanto é que você viu aí nessa perca do cacique Paulinho Paiacã, né, que era aí uma referência indígena, como eu já falei, mas foi acometido dessa doença e em pouco tempo ela se instalou, ele contraiu o vírus e acabou morrendo. Então, assim, isso que você falou é muito importante. Esse alerta das comunidades indígenas Kayapó, aqui do estado do Pará, devem sim ficar em estado de atenção, em estado de alerta, porque o vírus está chegando nas aldeias indígenas, locais onde algum tempo atrás a gente achava que nunca ia chegar, por causa da distância, por causa do pouco contato que os índios têm com os brancos, em algumas aldeias, é claro, mas aí tem esse alerta, porque a gente sabe que essas aldeias que ficam aí a uma determinada distância aqui da sede do município de Redenção e também de outras cidades como Cumaru do Norte, Ourilândia e São Félix do Xingu, há uma presença muito grande e constante desses índios no meio da cidade. Então eles vêm para a cidade para fazer aí algum tipo de tratamento ou fazer algum tipo de coisa que naquele momento é uma necessidade para os índios. Então eles acabam vindo para a cidade, contrai a doença e leva para a aldeia. Então é interessante, é importante que as autoridades sanitárias, sobretudo as autoridades que lidam diretamente com a saúde do índio, fiquem atentas e fiquem alertas para essa contaminação entre a população indígena Kayapó aqui no sul do Pará. Magno, há uma grande expectativa que até a semana passada ainda não era uma certeza, mas agora a gente já está praticamente numa certeza que vai haver essa mudança, agora dependendo apenas da Câmara dos Deputados, e então o que acontece? Foi aprovado com unanimidade no Senado e agora vai para a Câmara, né? A mudança da data das eleições deste ano. Você acredita que a Câmara dos Deputados vai aprovar? Veja bem, Cleudson, outro tema bastante importante e interessante que a gente está abordando hoje aqui dentro do quadro Falando Sério do Portal Folha é justamente essa questão da eleição que mexe com toda a população brasileira, que mexe com os eleitores, com os candidatos, mexe com a Constituição, porque é o que diz a Constituição. As eleições têm que ser realizadas a cada 4 anos, na data que seria o primeiro domingo de outubro. Aí entra um fato que é o fato excepcional, o fato que ninguém esperava, que foi essa pandemia. Então muitas coisas estão sendo aí feitas de forma totalmente atropeladas, eu digo atropeladas assim, a gente pulando etapas por conta dessa pandemia. Então outra coisa que foi colocada em discussão foi a questão do adiamento das eleições. O que acontece? As eleições, para serem, como ela está na Constituição e para se mudar, tem que ser através de uma PEC, e essa PEC tem que ser passada em 2 turnos na Câmara Federal e no Senado. O Senado ontem aprovou algumas mudanças para as eleições deste ano. Só que também tem que passar pela Câmara dos Deputados. E o que a gente sabe, o que a gente tem de informação é de que na Câmara a coisa não está 100% a favor da mudança dessa data das eleições. Então muitos deputados ainda estão resistentes em mudar essa data. A minha opinião particular é que a ideia inicial é mudar do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro, pouco mais aí de 30 dias. O que a gente tem que considerar será que nesse tempo que não é tão grande assim vai haver uma mudança nessa questão do contágio da doença, se ela vai diminuir ao ponto de ter uma segurança para mudar essa data, a gente ainda não sabe. Então muitos deputados estão ainda com o pé atrás
para não mudar a data das eleições. O que pode acontecer é que, como já foi aprovada no Senado, se não for aprovada pelos deputados, volta-se à data inicial de 4 de outubro. O que a gente tem que considerar é que com essa mudança, o Cleudson e também o amigo internauta, é que algumas etapas também vão ser prorrogadas, ou seja, pelo que está colocado para mudar essa data das eleições, teria que se mudar também o período do registro das candidaturas, a data das convenções também vão ser mudadas, assim como a data da votação em si, o início da propaganda eleitoral vai ser mudado, então tudo isso passa a ser mudado também. Se eu não me engano, pelo que eu li, a data onde os candidatos vão ter que fazer as convenções passa do dia 25, acho que do dia 26 de agosto até o dia 29, até o dia 9 de setembro, uma coisa assim. Então, ou seja, praticamente todas essas etapas elas vão ficar entre o mês de agosto e o mês de setembro, para que haja a mudança efetiva dessa data das eleições. Então, Cleudson, é esperar para ver o que vai acontecer. O certo é que alguma mudança vai ter, né? A gente não sabe até que ponto os deputados estão dispostos a mudar ou não essa data, pelo que a gente sente, pela informação que a gente tem, pelo que a gente tem visto, tem acompanhado aí, é de que não está garantido que todos os deputados, ou que a grande maioria, aliás, que tem que ser por maioria, a maioria dos deputados mais um, para poder mudar aí a Constituição e passar a valer essa data na mudança da data das eleições. Então, aguardar para a gente ver o que vai dar. Data marcada? Essa até o dia 30 de junho. Até o dia 30 de junho vai ficar definido. Então, ou seja, foram colocadas aí essas condições para que elas fossem avaliadas até o dia 30 de junho agora, para que tudo fique ok, para que se mude ou não a data das eleições. Um outro detalhe, Cleudson, para o internauta que também não está ligado nessa questão, qualquer mudança para se fazer em uma eleição, ela tem que ser feita um ano antes das eleições. Então, todas essas mudanças, pelo que está na Constituição, elas teriam que ter sido feitas há praticamente um ano atrás, em outubro do ano passado, para começarem a valer para essas eleições. Mas, claro, entrou o ano novo, veio essa pandemia e aí mudou tudo. E aí, em 30 dias, o que regularmente teria que ser feito em um ano vai ter que ser feito em 30 dias. Então, muitos deputados também estão de olho nessa questão para não atropelar e para que depois não haja nenhum prejuízo nem para a própria democracia com essa mudança sendo feita de forma atropelada. Então, já passou no Senado em 2 turnos e agora tem que passar na Câmara em 2 turnos também. De fato que as eleições acontecem ainda este ano, certo? Exato, Cleudson, até porque uma questão interessante essa que você colocou, a possibilidade dessas eleições não acontecerem. Vamos supor que haja aí, assim como aconteceu essa pandemia, que haja um outro imprevisto e que essa doença, vamos supor, isso a gente não quer e torce para que não aconteça, que essa doença ela se alastre, que ela fique num nível mais alto. Aí, na impossibilidade de não se fazer a eleição, não se pode também, até porque não está na Constituição, um 3º mandato. Então tem muitos prefeitos aí que estão no 2º mandato e não poderiam passar para exercer o 3º mandato de forma deliberada. Simplesmente por causa da doença agora vai ter o 3º mandato. Não. Nesse caso, o que diz a Constituição é que, na impossibilidade, vamos supor, de não poder haver essas eleições e de alguns prefeitos não poderem passar para o 3º mandato, os juízes das comarcas assumem as prefeituras. Aí vem um outro problema, que seria a falta de juízes em algumas comarcas, porque tem cidades, tem comarcas aí, tem juízes que respondem aí por 2, 3 comarcas. Tem que se considerar também o número de processos que esses juízes, que essas comarcas já têm para poder darem conta. E aí você já imaginou, além de todos esses problemas, ainda ter que assumir uma gestão? Mas esse fato é um fato que está na Constituição quando não se considera, claro, um problema como esse da pandemia. Mas em se instalando um quadro como esse da pandemia, a solução que resta, o caminho natural, o caminho justo, o caminho que está na lei, é que os juízes assumam as prefeituras até que uma eleição seja realizada. Ok, Magno, você ir trazendo essas informações, aliás, alimentando os nossos internautas de informações, né? Informações essas aqui da nossa região, inclusive a gente vai abordar outros temas, tanto aqui da cidade de Redenção, quanto do sul do Pará,
do Brasil e até mesmo do mundo, certo? Muito obrigado por mais uma vez vir ao nosso programa. Inclusive, as pessoas elas podem acessar o site para manter-se informada, que é o www.folhadecarajás.com, e onde você também vai poder assistir todas as entrevistas anteriores e também vai poder acompanhar as informações que está acontecendo do sul do Pará, do Brasil, do mundo. Correto? Correto. Cleudson, eu agradeço a você mais uma vez por estar aqui comigo para a gente debater temas tão importantes como foram esses dois que a gente debateu hoje aqui dentro do quadro Falando Sério do portal Folha de Carajás, e com certeza vamos voltar aí com outros temas importantes, temas aí que mexem com o dia a dia das pessoas, que mexem aí com a nossa cidade, com o estado e também com o Brasil e o mundo. Muito obrigado, Magno. Quero aqui agradecer a você que está nos acompanhando. Muito obrigado mesmo. E claro, ainda esta semana a gente pode voltar com outras informações, pode voltar com novos temas aqui dentro do Falando Sério. Queremos agradecer a você. Um forte abraço e até mais.